Infelizmente, acidentes em circos com animais já foram responsáveis por várias tragédias ao longo dos anos. Quando treinadores e domadores lidam com animais de grande porte, o controle e o perigo ficam muito próximos. Às vezes, esse clima de tensão acaba resultando em cenas chocantes, onde vidas são perdidas. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! O mundo do circo na Itália ficou em choque e sofreu uma grande perda com a partida de Ettore Weber, um dos treinadores mais experientes e respeitados da Itália. Durante o ensaio de Trigano no sul do país, algo inesperado aconteceu quando Weber treinava seus tigres para um espetáculo. Infelizmente, o treinador foi ferido pelos animais e não resistiu. Ettore era conhecido por sua dedicação e habilidade em trabalhar com os animais, sendo uma figura importante no Circo Orfei. Ele estava ensaiando para o show Animal Park, uma apresentação que trazia diversas espécies, como camelos, zebras e bisões, com o objetivo de encantar o público com a beleza e a diversidade da vida animal. Após o incidente, os tigres foram levados para um parque de safari. As autoridades locais abriram uma investigação para entender o que aconteceu. O episódio também levantou mais uma vez a discussão sobre o uso de animais selvagens em circos. Mas casos assim acabam que não são tão raros de se acontecer. Em 2022, um episódio chamou a atenção durante um espetáculo de um circo também na Itália. O domador que realizava um número com 2 tigres diante de cerca de 200 espectadores foi surpreendido por um ataque inesperado. O incidente aconteceu quando o domador virou-se de costas para um dos animais, que acabou reagindo de forma instintiva. O tigre, descrito pelo próprio domador como o mais brincalhão do grupo, avançou causando ferimentos significativos no pescoço e na perna do homem. O domador foi socorrido e rapidamente levado ao hospital em estado grave, mas não resistiu. Um trágico acidente aconteceu durante um show de circo na Rússia, quando um artista perdeu a vida enquanto fazia sua performance com uma cobra. Ele começou o número colocando uma enorme piton ao redor do pescoço, parte comum do espetáculo, mas em poucos momentos a situação saiu do controle. A cobra começou a apertar até o artista desabar no chão, já inconsciente. O vídeo chocante mostra o momento em que ele é socorrido pela equipe de segurança, que correu para libertá-lo da cobra. Infelizmente, apesar da rápida intervenção, ele não resistiu e sua morte foi confirmada logo depois. Uma tragédia chocante ocorreu na Rússia, envolvendo uma famosa domadora de urso chamada Aliona Maslyanova. Ela foi morta por uma de suas ursas enquanto alimentava o animal em sua casa, na vila de Pargolovo, perto de São Petersburgo. Aliona, de 50 anos, fazia parte de uma tradicional família de artistas de circo e tinha anos de experiência cuidando de ursos. Junto com o marido Victor e o filho Alexander, ela costumava se apresentar com os animais, um trabalho que exigia muito cuidado e intimidade com os ursos. Aliona era muito próxima dos animais e sempre falava sobre como ela e o marido conseguiam ler os ursos, observando seu humor e comportamento para saber o que esperar deles. No entanto, infelizmente, nesse dia algo deu errado. Quando Aliona se aproximou para alimentar a ursa, o animal de forma inesperada atacou a mulher. O ataque foi violento e ela não resistiu aos ferimentos. Quando os serviços de emergência chegaram, a ursa ainda estava rondando o corpo de Aliona, o que dificultou o acesso da polícia. Para garantir a segurança, atiradores foram chamados e a ursa foi abatida. Uma segunda ursa, que também vivia com a família, precisou ser sedada para não causar mais problemas. A tragédia foi mais devastadora para Victor, o marido de Aliona. Quando ele chegou à cena, ficou inconformado com o que aconteceu e se perguntou por que sua esposa se aproximou dos ursos sem a sua presença. No circo de Tanta, no delta do Nilo, um momento tenso aconteceu durante uma apresentação que pegou todos de surpresa. Faten Neuhel, uma renomada treinadora de leões e dona do circo egípcio europeu, estava cumprimentando o público enquanto um de seus leões, sem aviso, saltou em direção, atacando a mulher no palco.
A reação foi imediata. Outros treinadores e seguranças do circo correram para ajudar, retirando Faten de cena e levando-a até o hospital. Esse incidente não é algo isolado para a família Elhel, que tem uma longa história no mundo dos circos e no treinamento de leões. A família, que começou sua trajetória no circo em 1889, já perdeu vários membros para ataques de seus próprios animais. Em 2004, o marido de Faten, Ibrahim Elhel, também foi atacado por um leão durante uma performance e acabou morrendo devido aos ferimentos. O mais chocante é que anos antes, outro membro da família, o treinador Mohamed Elhel, também perdeu a vida ao tentar separar uma briga entre leões. Após sua morte, o leão responsável se recusou a comer e acabou morrendo pouco depois. Tem que ter muita coragem para continuar a lidar com os leões cara a cara depois de todo esse histórico. Em um circo russo, um incidente aterrador aconteceu durante uma apresentação ao vivo com Sergei Pritchnik, um treinador de circo experiente, e sua ursa parda chamada Donut. O momento que deveria ser apenas mais uma exibição do animal, rapidamente se transformou em um pesadelo para todos os presentes. Durante o ato, Donut, que pesava mais de 200 quilos, estava andando de hoverboard, quando de repente se voltou contra seu treinador. Gritando, ela atacou Pritchnik, derrubando-o e mantendo-o preso ao chão por cerca de 30 segundos. A plateia, que assistia tudo, ficou horrorizada, enquanto o treinador lutava desesperadamente para se livrar do ataque. O homem, então, logo conseguiu controlar a situação, fazendo com que ela se acalmasse. Pritchnik, embora visivelmente abalado, se levantou e continuou o show. Contudo, ele precisou depois ser levado para o hospital de ambulância, e o que aconteceu nos momentos seguintes permanece incerto. Em um acidente trágico no México, um artista de circo chamado Alexander Crispin, de 35 anos, foi fatalmente atacado por um tigre durante uma apresentação. O ataque ocorreu no Circo Suárez, em Chihuahua, enquanto Crispin estava no picadeiro, realizando sua performance com os animais. Durante o ato, um dos tigres, de forma inesperada, mordeu e arranhou o pescoço de Crispin, causando ferimentos extremamente graves. Os colegas de trabalho de Crispin agiram rapidamente, tentando socorrê-lo, e ele foi imediatamente transportado para um hospital local por uma ambulância da Cruz Vermelha. Apesar dos esforços urgentes e intensivos para salvar sua vida, Crispin não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Natural de Ohio, nos Estados Unidos, Crispin tinha ampla experiência em trabalhar com animais selvagens e era bem conhecido no meio circense por seu envolvimento com tigres. O ataque aconteceu de maneira completamente inesperada, e embora ele estivesse acostumado a lidar com os animais em qualquer situação envolvendo espécies selvagens, o risco de um incidente como esse sempre estará presente, afinal, o comportamento deles pode ser imprevisível. Existem alguns treinadores que no meio da apresentação passam por apuros, mas conseguem dar um jeito de fazer tudo parecer parte do show, evitando deixar a plateia preocupada. Um exemplo clássico disso é o caso de um domador de tigres que fazia uma performance impressionante não com um, mas com 8 tigres e um leão. Ele mostrava com bastante habilidade como os animais estavam bem treinados, realizando truques e movimentos que pareciam totalmente controlados. O problema começou quando um dos tigres de repente resolveu tentar atacar o adestrador. O felino foi para cima dele de forma agressiva e, com uma pata poderosa, tentou desferir alguns golpes no braço dele. O domador precisou se afastar rapidamente, mas mesmo sem o controle total da situação, ele conseguiu manter a calma e fingiu que tudo estava sob controle. Embora o público não soubesse ao certo o que estava acontecendo, era claro que algo havia saído do planejado. No entanto, ele não perdeu a compostura, rapidamente se recompondo e em seguida conseguiu retomar o controle da situação. No final, o show seguiu normalmente e foi concluído com sucesso, mas muitos que estavam ali ou que viram as imagens mais tarde perceberam que o que aconteceu ali naquele momento não parecia fazer parte do show.
Além dos riscos evidentes para os domadores, o uso de animais selvagens em zoológicos e circos pode ter consequências sérias até para a plateia. Em uma apresentação de circo, 2 elefantes foram levados ao picadeiro, onde tudo parecia tranquilo, até que de repente um deles decidiu atacar o outro. Muito provavelmente o estresse de estar preso em um ambiente tão restrito e pouco natural foi o fator que deu início à briga entre os dois. O que começou como uma simples disputa entre os 2 gigantes rapidamente se transformou em um caos, com um dos elefantes sendo empurrado em direção ao público. A plateia, surpresa e assustada, teve que sair correndo para evitar ser esmagada pelo imenso animal. Nesse momento, ficou claro que, além do sofrimento dos próprios animais, a presença deles em ambientes como circos também coloca em risco a segurança das pessoas, que estão ali apenas para assistir ao espetáculo tranquilamente. Seguindo essa linha de como a plateia pode acabar se envolvendo em acidentes, tem outra situação que também chamou muito a atenção. Durante uma apresentação de circo, um treinador estava realizando uma performance com um urso, um animal que todos já sabem ser conhecido por sua força e violência. Tudo parecia estar indo bem, até que de repente o urso perdeu completamente o controle e de forma inesperada partiu para cima do treinador. Um assistente que estava no palco tentou intervir e ajudar, mas a força do urso era tamanha que ele não conseguiu fazer nada para impedir o ataque. A plateia assustada entrou em pânico. As pessoas começaram a se levantar e correr para as saídas, tentando escapar daquela cena tensa e potencialmente perigosa. Depois do incidente, o diretor do circo tentou justificar o que aconteceu e colocou a culpa em quem estava assistindo. Ele alegou que o comportamento agressivo do urso foi provocado pela reação do público, que teria irritado o animal durante a apresentação, fazendo com que ele ficasse agressivo e atacasse o treinador. Mas convenhamos e sejamos sinceros, será que manter um animal selvagem em cativeiro, forçando-o a fazer truques e usá-lo como entretenimento para gerar lucro, não tem nenhuma influência no comportamento agressivo do animal? Em um incidente trágico durante uma apresentação de circo em Alexandria, no Egito, o treinador Islam Shahin, de 35 anos, faleceu após ser atacado por um leão enquanto trabalhava no espetáculo. O ataque ocorreu quando Islam estava no palco interagindo com os leões como parte da atração. A cena, filmada por espectadores, capturou o momento em que o leão, que fazia parte do elenco do circo e havia sido recém-integrado, atacou o treinador de forma inesperada. Islam Shahin era experiente e trabalhava com animais em circos há mais de 10 anos, o que torna o incidente ainda mais inesperado. De acordo com o irmão de Shahin, o leão que o atacou vinha da África do Sul e pode ter sido a adaptação do circo ao novo ambiente que contribuiu para o comportamento mais agressivo. Além disso, a equipe do circo explicou que o leão estava na época de acasalamento, o que pode ter influenciado sua reação, tornando o animal mais agitado e imprevisível. Embora outros treinadores tenham corrido para tentar ajudar, o ataque aconteceu de forma tão repentina que foi impossível evitar a tragédia. Shahin foi rapidamente levado ao hospital, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos. Após o incidente, o leão foi retirado das apresentações e teve que ser acompanhado por um veterinário enquanto se decidia qual seria o seu destino. Esse vídeo é bem parecido com aquele que a gente assistiu agorinha, onde o domador de tigres passou um baita sufoco. Aqui também, em um momento do show, um dos tigres partiu para cima do treinador de maneira bem agressiva. Foi aquele tipo de situação que todo mundo sabe que pode acontecer, mas ninguém espera para ver, sabe? Mas felizmente, o treinador conseguiu logo controlar os ânimos e evitar que aquilo se tornasse um show de tragédia. Ele agiu rápido, conseguiu se recompor e fazer o tigre voltar ao seu lugar, continuando o show como se nada tivesse acontecido. Mas convenhamos, com certeza o coração dele subiu lá pro fundo da garganta. Não tem como não ficar com os nervos à flor da pele numa hora dessas. Chili Kun foi uma orca que ao longo de sua vida ficou bastante conhecida, mas não por motivos felizes. Nascida em 1981, ela foi capturada na Islândia quando ainda era muito jovem e passou a maior parte de sua vida em cativeiro. Primeiro no Sealand of the Pacific e depois no SeaWorld Orlando, onde ganhou fama e polêmica devido aos incidentes envolvendo sua agressividade. O primeiro ataque significativo de Chili Kun aconteceu em 1991, quando ela ainda estava no Sealand.
Naquele incidente, Tilly Kun atacou a treinadora Kelty Byrne, que caiu na água durante uma apresentação. Ela foi puxada para o fundo e acabou morrendo, um evento que já gerou uma primeira grande preocupação. Depois desse episódio, Tilly Kun foi transferida para o SeaWorld Orlando, onde sua vida seguiu sob os holofotes, mas ainda de uma maneira violenta. Em 1999, Tilly Kun foi envolvida na morte de Daniel Dux, um homem que conseguiu entrar no parque durante a noite e acabou sendo encontrado na piscina com Tilly Kun no dia seguinte. Ao que tudo indica, Daniel era possivelmente uma pessoa mentalmente instável e acabou morrendo de hipotermia. No entanto, há detalhes mais perturbadores revelados pelos exames médicos, como marcas de mordidas e mutilações no corpo. Embora não tenha sido um ataque intencional, esse episódio também levantou questões sobre a segurança em torno desses animais e como os parques lidam com tudo isso. Nem todos os ataques de Tilly Kun resultaram em mortes. Em 2006, ela foi responsável por um incidente no SeaWorld que envolveu um treinador que foi arrastado pela orca para debaixo d'água e por 8 minutos ele teve que lutar para salvar a sua vida. Mas felizmente, o treinador não foi fatalmente ferido e conseguiu sobreviver. Assim, cada vez mais ficava claro que Tilly Kun tinha um comportamento agressivo e imprevisível, especialmente durante interações com treinadores na água. O caso que realmente colocou Tilly Kun no centro da mídia, no entanto, aconteceu em 2010 e foi o mais trágico de todos. Durante uma apresentação no SeaWorld, a treinadora Dawn Brashaw, que tinha anos de experiência com orcas, foi arrastada pelo braço e morta por Tilly Kun no tanque. Tudo isso diante de várias pessoas que assistiam à apresentação. O mais bizarro foi que o ex-vice-presidente e ex-treinador da SeaWorld disse que a culpa da tragédia era da treinadora, que não seguiu os protocolos de segurança exigidos, pois tinha confiança e intimidade com a orca. Logo, aquilo acabou gerando ainda mais críticas sobre o parque. Tilly Kun passou seus últimos anos em um estado de saúde debilitado devido ao estresse, ao confinamento e às condições de cativeiro. Ela morreu em 2017, aos 36 anos, devido a complicações de saúde. A sua história chocou tanto que virou um documentário em 2013, que não só buscou mostrar as vítimas que ela causou, mas explorou o tratamento cruel que muitos desses animais acabam passando dentro dos cativeiros. A SeaWorld anunciou mudanças depois das várias críticas, encerrando os shows teatrais com orcas, substituindo-os por apresentações educativas em um ambiente mais natural. Imagina só ser atacada não uma, mas 2 vezes no mesmo dia, pois foi exatamente o que aconteceu com essa treinadora, que estava fazendo uma apresentação com um urso em um circo. Durante o show, o animal a estranhou e de repente partiu para cima dela, agarrando sua perna e fazendo com que ela caísse no chão, enquanto 2 homens tentavam controlar o urso para acalmar a coisa toda. Mesmo com o incidente, a treinadora, com bastante coragem, decidiu continuar com o show, e não é que logo depois o urso atacou de novo. Mas dessa vez, antes que o animal a atingisse, o assistente que estava no palco conseguiu segurar a fera a tempo, evitando um desastre maior. Agora me pergunto, quantas vezes ela teria que ser atacada para perceber que talvez não fosse uma boa ideia continuar com a apresentação? Às vezes a coragem é admirável, mas tem hora que a prudência precisa falar mais alto. Esse é mais um daqueles casos que mostram como a ideia de usar animais em apresentações de circo pode ser completamente desastrosa, e não só para os humanos envolvidos. Um exemplo claro disso aconteceu em um picadeiro na Índia, onde a situação saiu do controle de forma assustadora. Durante a apresentação, uma leoa e um tigre atacaram um cavalo, e foi nesse momento que ficou evidente que, por mais que os domadores tentassem, a força humana muitas vezes é irrelevante diante da força bruta da natureza. Eles não conseguiam de jeito nenhum separar os felinos, que estavam completamente focados em atacar o cavalo. O pobre animal até conseguiu escapar algumas vezes, mas logo era alcançado e mordido novamente, sendo imobilizado principalmente pela leoa, que parecia determinada.
Após muito esforço e com muito risco, os domadores finalmente conseguiram separar os felinos do cavalo. Mas fica a grande dúvida: quem foi a pessoa com a brilhante ideia de colocar uma leoa, um tigre e um cavalo em um espaço confinado, imaginando que não haveria problemas? Às vezes é difícil entender o que passa pela cabeça de quem organiza esse tipo de espetáculo, não é? Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.